Haribô, todas as glórias são aos devotos reunidos. Hoje vamos falar o verso 66 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, intitulado O Resumo do Conteúdo do Gita. Esse capítulo, ele fala de um modo abrangente todo o conteúdo do Bhagavad Gita, porém de uma forma resumida, mas nós podemos ver que antes de chegar nesse capítulo 66, desde o verso 60, que são as aulas anteriores que estamos expondo aqui, o Senhor Krishna tem enfatizado para Arjuna sobre a necessidade de controlar os sentidos, porque os sentidos, eles são manifestações, projeções da mente que cria um mundo, onde nós somos automaticamente aprisionados. Nos versos anteriores, Krishna está explicando que quando contemplamos a natureza material com os nossos sentidos, automaticamente criamos apego devido a essa natureza contemplativa da mente, que quer desfrutar e explorar a natureza material. Esses sentidos, Krishna explica que devem ser aplicados no desenvolvimento espiritual, na obtenção da consciência de Krishna. Então, esses sentidos, dentro de todos os versos que estão sendo falados até agora, são de extrema importância observarmos os nossos atos de ver, ouvir, sentir aromas, degustar, de tocar. Todos os sentidos devem ter assim, essa característica de se ocuparem a serviço do Senhor Krishna. Isso fará com que a nossa mente se purifique e saiamos dessa dita prisão material, desse apego que o Senhor Krishna pede que nos desliguemos dessa energia material, para que cada vez mais possamos usar a nossa mente na sua direção. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita que devemos de alguma forma sempre pensar e sentir a presença dele dentro do nosso coração, seja através de cantar o santo nome, de estudar os seus passatempos, as suas instruções, ou então estarmos em ambientes luminosos, onde a vibração seja propícia ao desenvolvimento espiritual. Ou seja, devemos usar a nossa vida material, que é um resultado da combinação dos diversos sentidos, para aprimorar o nosso mecanismo mental, que faz com que dirijamos a nossa energia para os pés de lótus do Senhor Krishna, e nessa condição vamos nos capacitando espiritualmente aqui dentro dessa energia grosseira e sutil, para nos estabelecermos em consciência divina. Esse é todo o propósito do Bhagavad Gita. A instrução do Senhor Krishna é simplificada nesse sentido, que devemos nos render a Deus e despertar o nosso amor por Ele. Por isso Krishna vem, o próprio Deus, e está se revelando para que nós saibamos para quem devemos render o nosso coração. E nesse resumo do conteúdo do Gita, esse capítulo 2, basicamente entendemos que toda a natureza detalhada do resto do Bhagavad Gita se resume a esse propósito de controlarmos os sentidos, de purificarmos os sentidos, nos ocupando em consciência de Krishna, em atividades chamadas de serviço devocional, e assim nos qualificamos espiritualmente para que após a morte não tenhamos que voltar mais a esse ciclo de nascimentos e mortes chamados de samsara, porque estamos aptos a voltar para a morada do Senhor.
Esse verso 66, que vamos falar agora, ele basicamente dá um resumo, né, de todos os versos que falamos anteriormente, desde o verso 60. Então aqui Krishna está falando para Arjuna: quem não está vinculado ao Supremo, ou seja, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Esse verso é de extrema importância, porque aqui Krishna está nos dando a chave, né? O segredo último. Eu pessoalmente considero esse verso assim muito especial para quem está realmente querendo se libertar das garras da escuridão, da energia material e se situar realmente nessa condição de paz interna. Enquanto não estivermos situados nessa condição pacífica de existir, de onde criamos esse estado interior de receber a intuição divina para prosseguir em nosso caminho aqui no mundo material, então, se não atingirmos essa posição, será meio complicado tentar, né, avançar diretamente na vida espiritual. Essa paz é tudo o que necessitamos para nos vincularmos ao Supremo. E esse verso está exatamente falando isso, né? Que quem não se vincula a Deus não vai ter paz. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada, de Srila Prabhupada. E por coincidência ele está falando exatamente isso. Se a pessoa não está em consciência de Krishna, não há possibilidade de paz. Qualquer coisa que façamos, né, dentro daquilo que tentemos sair fora dessa natureza de ansiedade, de busca, seja material, seja espiritual, nesse contexto meio agitado. Se as pessoas estão buscando Deus, porém não entendem quem é Deus realmente, essas pessoas jamais conseguem atingir esse estado pacífico espiritual. Aqui, nesse verso, essa paz que Krishna está explicando, não é um tipo de paz mental, onde a pessoa, né, acalma os seus sentidos ou está numa espécie de meditação, mas é a paz espiritual. Temos que atingir essa paz que tudo transcende. Porque, na verdade, o espírito, aquilo que somos, é feito dessa natureza da paz, da estabilidade, né? Isso que somos. Porque realmente nós não tocamos essa energia material. A natureza material, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa inteligência, tudo está agindo de acordo com os modos da natureza material. A alma, ela está assim por trás, né, de tudo isso. E essa paz, ela só pode ser sentida quando estamos vinculados com o Supremo ou em consciência de Krishna. Por isso que quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e dessa maneira, progressivamente, vamos alcançando estados profundos de consciência espiritual e de despertar amoroso por Deus, automaticamente ficamos em paz. Sentir essa presença de Deus em nosso coração nos liberta de toda ansiedade, de todo medo, de toda insegurança, toda ambição, toda cobiça, toda luxúria, ou seja, tudo aquilo que é uma expressão deturpada da mente é dissolvida na medida em que estamos vinculando a nossa consciência a essa presença divina. Por isso, Krishna está pedindo para que fiquemos cada vez mais conscientes dele, momento a momento. Isso vai criar
a paz necessária em nosso coração, que se tornará um terreno fértil para plantarmos as sementes, né, da árvore da devoção, que vai crescer até chegar aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então realizaremos o propósito dessa vida humana. Como Krishna diz, a vida humana se destina ao sacrifício espiritual, se destina a essa busca constante de entendermos, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é a vida, o que é a morte, quem é Deus, qual é a natureza do meu vínculo, né, com Deus. Dessa forma, né? A natureza humana deve buscar avidamente essa compreensão. Tudo aquilo que está fora dessa busca divina, enquanto estivermos aqui nessa natureza material, é apenas um desperdício de tempo. É usar, né, a vida em vão. Como dizia o Mestre Cristo, de que adianta você ganhar, né, todo esse mundo material, ser bem sucedido no campo, né, da humanidade, se destacar, ter riquezas, se isso implica em perdermos a nossa alma. Entende? Não existe coisa mais importante do que nos situarmos no espírito, naquilo que somos, e nos vincularmos com o Senhor Supremo. A partir do momento que estamos conectados com Deus em nosso coração, através da prática espiritual, de seguir um processo espiritual, então isso vai trazer essa paz, entende? Não é uma paz assim que você está bem no mundo, que você está tranquilo, que você tem muitas coisas materiais, então está tranquilo, está sereno, e isso é impossível. O mundo material é um mundo de dualidade, onde você pensa que há paz, do outro lado há conflito. A paz do mundo material, a paz da mente é falsa. Porém, quando transcendemos essa dualidade, né, de paz e agitação material, e realmente começamos a ter essa intimidade com Deus em nosso interno, então surge a verdadeira paz, que vem da nossa essência, né? Porque se você realmente está sentindo a presença de Deus, se você está vivendo com Krishna em seu coração, totalmente, né, absorto assim, usando os seus sentidos para servir o Senhor Supremo, você acaba realmente sentindo que Deus está conduzindo a sua vida diretamente. Essa confiança faz com que você compreenda que tudo é Deus. Toda a energia material, o seu corpo material, a sua própria mente, né, que cria esse mundo, que projeta esse mundo, né, material pela potência de Deus em nosso coração, tudo isso é energia de Krishna. Quando você passa a viver nessa consciência, isso é o que se chama paz. Entende? Então temos que meditar muito profundamente e buscar esse estado pacífico de ser. No Bhagavad Gita, Krishna explica que o seu devoto, ele acaba ficando neutro, esse estado, né, de neutralidade. Então o devoto para de entrar em conflito com o mundo material, porque ele consegue observar a energia, né, potencial de Deus se movimentando de acordo com os modos da natureza material, que são ativados por várias mentes que não estão vinculadas com o Senhor Krishna. Essas pessoas jamais, né, terão possibilidade de paz, porque quando as mentes, né, as pessoas estão vivendo nesse falso ego, nessa identificação corpórea, assim, nesse
nesse estabelecimento do tempo, do futuro, né, do passado, essas pessoas estão completamente fora da questão transcendental. O devoto que está realmente em paz pode contemplar todos os fenômenos do mundo, sejam de harmonia ou caóticos. O devoto, ele não se abala, ele fica neutro, ele não julga, porque ele entende que por trás de tudo está a ação da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu Krishna. Dessa maneira, é a forma que você se desvincula desse mundo material. Devemos ansiosamente buscar essa paz, experimentar esse estado pacífico que está além daquilo que é dito serenidade da mente. A mente jamais ficará tranquila, porque a natureza da mente é gerar pensamentos assim infinitamente. A questão não é parar a mente, a questão é você ter consciência divina, é você sentir realmente a presença de Deus em seu coração, para que você possa realmente usar a sua mente e seu corpo de forma tranquila, levando os seus sentidos a se ocuparem nesse processo de serviço devocional, onde você usa toda a natureza material para servir a Krishna ou também o propósito da vida humana. De modo que Prabhupada, devoto puro, está falando isso. Não há possibilidade de paz. Por mais que você tente, se você não estiver compactuando a sua vida com Krishna, com Deus. Jamais teremos paz se estivermos identificados com esse corpo material. Infelizmente, a maioria das pessoas, das nações, estão procurando essa paz sem vincular as suas existências com a natureza divina. Temos que aprender isso, Por isso que aqui é Kali Yuga, uma era de escuridão, porque sem Deus não há luz. Por mais planos e projetos que possamos fazer, estamos assim simplesmente tateando no escuro. Não conseguimos compreender diretamente a vida que nos cerca. Em Sati Yuga, a era de ouro, as pessoas viviam nessa plataforma mais iluminada, então o mundo consistia assim de mais harmonia. Porém, em Kali Yuga, tudo é desavença, conflito, e gera-se uma espécie de hipocrisia, onde pessoas ditas assim santas e outros assim que são altruístas ou caridosos, porém são pessoas cheias de problemas, que criam máscaras para tentar passar a paz para as pessoas, diplomatas espirituais e materiais, porém não estão vinculados à consciência de Deus, e tudo que eles ensinam acabam assim perturbando mais ainda o mundo. Aquilo que o Cristo dizia, que quando um cego conduz o outro cego, ambos caem no abismo. Então esse abismo que se tornou o nosso mundo de hoje, assim, se tornou muito perigoso caminhar nesse mundo sem estar vinculado com a Suprema Personalidade de Deus em nosso coração. E as pessoas caminham com muitos conflitos, e daí surgem todas essas desavenças, porque na escuridão ninguém consegue ver ninguém. Os egos estão assim muito exaltados. E esse egoísmo é a tônica de Kali Yuga. Nesse egoísmo jamais haverá uma sociedade pacífica, globalmente falando, ou universalmente falando. Por isso há tantas tentativas de guerras, não só aqui no plano físico, mas também nos planos sutis, onde as forças das trevas tentam de alguma forma combater
o mundo para adquirir domínio sobre ele. Então Krishna tem que vir a esse mundo material, eventualmente, e dissipar essa energia escura ou dita, né, negativa, e estabelecer novamente o Dharma, o dever da humanidade, para ela compreender como deve se comportar ou viver em paz uns com os outros, de acordo com os seus graus evolutivos. Krishna vem e estabelece como todos devem, né, conduzir as suas existências para atingir esse patamar de serenidade espiritual. Isso é muito importante, porque não depende da pessoa ser assim um brahmana, né, uma pessoa mais elevada no nível do espírito, porém, se mesmo tendo a natureza menos evoluída, se ela aplica o seu talento para servir a Deus, então ela também atinge essa qualidade de paz espiritual e fica qualificada para se associar com o Senhor Supremo. Essa é a bondade, a misericórdia de Krishna, que permite que todas as pessoas, independentemente do grau de suas consciências, possam se unir a Ele e fazer esse trabalho aqui na forma humana, numa espécie de sociedade, né, unitiva de talentos, cada um ajudando o outro nesse entendimento de que tudo deve ser feito para satisfazer o Senhor Supremo. Essa explicação está aqui no capítulo 3 do Bhagavad Gita, chamada Karma Yoga, e depois Krishna expande esse conhecimento das ações no capítulo 5, que é intitulado Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Todo mundo agindo nesse mundo, né, usando os seus sentidos de forma consciente para criar essa fraternidade espiritual. Então isso é um mundo, né, de ouro, né, Satya Yuga. Aqui agora, nessa era em que estamos vivendo, basicamente não há mais essa cooperação social e espiritual. As pessoas assim estão rejeitando o sistema, né, comunitário que Krishna estabelece. Cada um vive por si mesmo, todas as pessoas vão assim meio que se tornando, né, ateus, rejeitam Deus, não querem se render, e todo mundo ambicioso, luxurioso, cobiçoso, as pessoas com muita ira no coração, de modo que quando elas falam, né, em paz espiritual, isso aí é praticamente uma impossibilidade. As pessoas perderam a sensibilidade, se tornaram, né, cruéis. Podemos ver aí em relação a outros seres vivos o que a humanidade tem feito, né, cruelmente, sem nenhuma misericórdia, assassinando assim, milhões de animais, destruindo a natureza, que é a casa que Deus nos deu para evoluirmos, e ao mesmo tempo, né, hipocritamente, estamos tentando estabelecer assim, paz no mundo. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. Paz espiritual só vai ser possível no mundo quando for estabelecido, né, um consenso global, onde todas as pessoas acordem para a necessidade da busca espiritual e se conectem com essa presença interior de Deus em seus corações, e dessa forma compreendam realmente quem é Deus. E esse Deus, né, vem pessoalmente a esse planeta Terra e se revela aqui no Bhagavad Gita. Esse ser supremo é Krishna. Então Krishna está dizendo que a pessoa que realmente se render a Ele, que entender essa natureza pessoal, porém absoluta dele, após a morte, não vai ter mais que voltar para esse mundo, né, dito material, um mundo de densidade energética que não tem assim, nada a ver com o espírito. De modo que a nossa escolha é viver, né, sentindo a presença de Krishna, vendo que nosso corpo e nossa mente está dentro
da energia de Krishna, ou então escolhermos esquecer Deus e viver falso, identificado com um corpo material temporário que vai assim morrer a qualquer momento, né? Não há um tempo específico. Então o corpo material assim, ele é muito inseguro, porque nunca sabemos o que vai acontecer aqui nessa energia material, no nosso processo aqui de desenvolvimento planetário. Somos como formiguinhas, né? Andando aqui nesse planeta, e o nosso planeta também é uma formiguinha dentro de uma galáxia, né? E mesmo assim a pessoa com um falso ego, totalmente descontrolada, sem ter nenhum sentido de sua vida, e mesmo assim essa pessoa tem a pretensão de sentar-se assim em meditação e dizer assim, eu sou Deus, né? Eu sou Deus. A pessoa nem sabe quem ela é e hipocritamente fala que eu sou Deus. Então Prabhupada ele vem aqui exatamente combater essa mentalidade que está assim muito em voga, né, atualmente. Eu sou Deus. Realmente você é uma energia de Deus, uma parte integrante de Deus, mas você não é assim Deus, o energético, né? Você é a energia superior. Isso é dito por Krishna aqui no Bhagavad Gita, muito assim diretamente. Temos que ter esse bom senso, né? Porque a coisa mais assim incrível é quando você acorda todos os dias com esse sentimento de paz no coração, onde o mundo inteiro, não importa como ele esteja, assim, pode te incomodar. Você consegue ver realmente que tudo é Deus agindo em última instância. Você faz como Krishna diz no Bhagavad Gita, você acaba não condenando assim, o mundo, não fala que o mundo é ruim, e também que o mundo não é bom. O mundo material, ele é o que é. Esse mundo material é uma escola. É uma escola para você ser burilado espiritualmente, né? Para que você desperte a sua consciência amorosa em relação a esse ser supremo, do qual você é uma parte. Uma parte. Porém, quando você está vinculado com Krishna em seu coração, você se torna assim super poderoso, nesse sentido que Krishna ele manifesta a sua onipotência, onisciência, onipresença através do seu coração. E o devoto, né, puro, ele consegue ver todo mundo, todas as coisas, todos os lugares, todas as situações, né, como a presença de Krishna. De modo que o devoto puro não condena nada, porque ele entende que tudo é Krishna em ação. Krishna se auto-experienciando, né, através de suas partes que somos nós. Então temos que pensar o que estamos realmente escolhendo. E se escolhemos Deus e deixamos Ele agir através de nosso coração, nesse estado mesmo assim de consciência, de entendimento interno, essa paz naturalmente vai surgir em nossa vida. A paz que tudo transcende. Tente entender isso. Não a paz mental. A paz mental também pode ser uma consequência da paz espiritual. Porém, a paz mental não vai trazer paz espiritual, porque paz mental, ela não existe. Ela é algo assim da mente, é temporário, é muito rápido. Nossa mente nos engana muitas vezes, nos dando um tipo de paz que na verdade é uma espécie de fuga. Subconscientemente criamos ou imaginamos que temos uma espécie de paz, porém nosso interior assim está fervilhando com milhões de coisas. Auto-enganação. Entende? Essa paz que você sente assim de vez em quando, que nada mais é do que um alívio dos problemas materiais, na verdade é só um estágio para que novamente venha mais problemas materiais, porque a natureza material consiste de nos trazer dificuldades enquanto achamos que somos o falso ego e que podemos controlar essa natureza material. Devemos ficar muito atentos quanto a isso.
quanto ao ego, né? Que quer assim imperar, né? Ser Deus aqui nesse mundo material, sem reconhecer que Krishna, por trás de tudo, é o proprietário supremo e o desfrutador supremo. Então esse verso 66 é uma chave, né? É uma chave maravilhosa, porque só nessa paz interna é que você realmente vai conseguir ir além da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções materiais e conquistar essa amizade real com o Senhor, né? Krishna, Vishnu Krishna, que está em seu coração. Prabhupada continua dizendo: assim confirma-se no 5º capítulo 5.29, que quando alguém entende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados advindos dos sacrifícios e penitências, que ele é o proprietário de todas as manifestações universais e que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, somente então é que se pode ter verdadeira paz. Esse é o verso que Krishna fala para Arjuna. Então aqui é incrível, porque esse significado, né, esse verso, tudo está dando a chave para nos situarmos na posição que Krishna deseja, para que possamos realmente nos vincular com Ele em espírito, sair do falso ego, né? Porque aqui nesse significado, Prabhupada falando, né, que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados advindos de sacrifícios e penitências. Pensamos que quando fazemos, né, algum tipo de austeridade visando ao falso ego, nesse sentido de desfrutar, estamos assim, nos enganando. Temos que oferecer tudo a Deus em último caso, porque Krishna é tudo. E só podemos desfrutar materialmente ou espiritualmente quando Krishna desfruta primeiro. Esse entendimento é incrível. Então, se você está fazendo sacrifício e penitência de acordo, né, com os modos da natureza material para se beneficiar pessoalmente, então saiba que não é isso que Krishna pretende, né, aqui nesse conhecimento do Bhagavad Gita, mas que você deve usar a sua energia para ser feliz em Krishna, fazendo Krishna, né, feliz. Outra coisa que você acha que é o proprietário, né? Proprietário de tudo que você consegue nesse mundo, do seu corpo material, da sua mente, da sua vida, e na verdade é Krishna apenas que é o proprietário. Krishna te emprestou temporariamente todo esse mecanismo de evolução espiritual, esse mundo material, tudo pertence a Krishna. E nós estamos achando que somos donos de das coisas, e exatamente por isso de acharmos que somos os controladores, na verdade estamos sendo controlados assim facilmente por essa energia material. Esse controle de Maya significa que estamos cada vez mais sendo aprisionados pela potência material de Krishna, porque nós somos assim teimosos, somos rebeldes. Não estamos aceitando esse entendimento simples do fato que Krishna é Deus e que tudo que Krishna cria é para o seu desfrute pessoal. Então Krishna, ele nos criou para desfrutar de nós. E todas as ações que fazemos para oferecer como desfrute a Deus, principalmente o nosso coração rendido, o que faz que as coisas se tornem, né, um fenômeno de amor, é exatamente isso que Krishna pretende, em última instância, para cada um de nós. Porque no mundo espiritual, Vaikuntha, Vrindavana, todo mundo simplesmente está feliz nesse oferecimento do amor pessoal para ele. Krishna, ele tem essa sede, né, essa fome de amor. Por isso que Srimati Radharani, que é a fonte de todo o amor,
é assim tão desejada por Krishna. Krishna é completamente dominado por Srimati Radharani, porque Radharani é a energia, né, a expansão do amor de Krishna. Isso é uma coisa mais abstrata para entendermos, porém o nosso coração também, o amor que temos em nosso coração é uma espécie de Srimati Radharani. E quando o nosso coração não está gerando amor para Krishna, então não há possibilidade de estarmos em consciência de Krishna. Entende? Então logo nos rendamos aos pés de lótus de Deus e criemos, né, um cronograma material de existência onde possamos aplicar a nossa energia amorosa para servir a Krishna imediatamente. Assim, imediatamente Krishna vai se manifestar e começa a ter um relacionamento íntimo com qualquer alma que tenha essa consciência. Aqui no Bhagavad Gita, Krishna explica que na proporção em que uma alma se rende a ele, né, que deposita o amor de seu coração em seus pés de lótus, ele se revela. A revelação, né, a intimidade de Krishna com a alma vai depender desse grau amoroso que temos em relação a Krishna. Por isso devemos saber quem é Deus, já que todo o processo da vida espiritual significa amar a Deus sobre todas as coisas, como ensinou, né, o Mestre Cristo. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, Deus naturalmente se revela em nosso coração e através dessa revelação há um aumento expansivo, né, do nosso amor e passamos a amar incondicionalmente a todas as outras pessoas, vendo que todas as outras pessoas nada mais são do que manifestações, né, da energia de Krishna. Isso é o amor incondicional, que é uma condição que vai ser gerada a partir do momento em que estamos situados nessa paz do coração. Então, também aqui Krishna, né, fala aqui que ele é o verdadeiro amigo. Se você entende que Deus é seu amigo, se você faz amizade com esse ser supremo, então você não vai temer nada nesse mundo. Por que você vai temer algo nesse mundo se você entende que esse mundo é Deus? É a manifestação assim, de Krishna, da energia de Krishna, para você ter experiências maravilhosas, onde você vai entender toda essa mística de Krishna, isso tudo que estamos falando aqui nesse exato momento. Então, amizade com Krishna. Por que você está fazendo amizade com tantas pessoas ditas imperfeitas, que são apenas assim, pessoas problemáticas? Ou você desenvolve algum apego por alguma pessoa e dessa maneira essas pessoas que são ditas amigas simplesmente estão conduzindo sua alma para o inferno, né? O inferno mental. Estão simplesmente atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual, porque você está escolhendo fazer amizade com falsos egos e deixando o verdadeiro amigo, né, Krishna, dentro do seu coração, ter a sua atenção. Então dê atenção completa para esse ser que nunca vai trair a sua confiança. Krishna é amigo, né, fiel mesmo, nunca trai a confiança de seu devoto. Amigo, né, perfeito, supremo. Então você fica em paz com Krishna te conduzindo dia a dia. Você vive um dia de cada vez, tendo a plena certeza que, como Krishna diz, que nada vai lhe faltar e ele vai manter tudo aquilo que está te dando esse ímpeto de servi-lo amorosamente. Temos que ter essa confiança, por favor, próprio Deus. Então Prabhupada diz: logo, se a pessoa não for consciente de Krishna, sua mente não pode ter uma meta final. A meta final é a meta interna. Quando atingimos Deus, a forma humana cumpre com sucesso aquilo que está designado a fazer nesse mundo material. Senão vamos ficar encarnando vida após vida sem paz,
em tantas máscaras humanas, num mundo que é construído sem a consciência divina, como é essa Kali Yuga, e vamos ter muitas metas materiais que serão destruídas após a morte do corpo físico. A ideia é que o espírito se associe com Krishna e saia imediatamente desse mundo, né? E se estabeleça em seu lar original, o mundo espiritual. Então essa é a meta final. E a meta, antes de ser final, é que você possa também estar com Deus presente aqui nesse mundo material e vivendo nesse mundo material com total consciência que tudo é a presença tudo é a presença de Krishna. Dessa forma, né? Trazer o mundo espiritual para o mundo espiritual internamente. Essa meta, né? Assim, enquanto estamos aqui encarnados nessa forma humana de vida. Então, o Prabhupada está dizendo que a perturbação deve-se à falta de um objetivo último. E quando se sabe que Krishna é o desfrutador e proprietário de tudo, e o amigo de todos, então é possível, com uma mente estável, conseguir paz. Entende? Dessa forma. Porque qual é o nosso objetivo? Existe o objetivo material, que é temporário. Tudo que conquistamos materialmente será perdido após a morte física. E temos também o objetivo espiritual, onde cultivamos os valores, né, eternos do espírito e a realização de nossa própria essência. Quanto mais aprimoramos, né, quanto mais nos qualificamos espiritualmente, vamos nos capacitando para esse objetivo último da existência, que é nos vincular a Deus em amor puro, Krishna Prema. Então, assim, entendendo, né, que Krishna é o desfrutador, o proprietário e amigo de todos, a nossa mente ficará estabilizada. A única maneira da nossa mente realmente nos obedecer, ou seja, a única maneira dos nossos sentidos ficarem no controle do espírito, é quando sabemos da existência de Krishna como o desfrutador, o proprietário e o amigo de tudo. Então nossa mente sai desse campo da imaginação, da especulação, dessa coisa de projetar até mesmo objetivos espirituais inadequados, onde a pessoa tenta assim ser Deus, ou a pessoa tenta assim evitar completamente acreditar na existência de Deus dessa forma. Então, vinculando a Krishna nesse sentimento de amizade, de servi-lo com amor para tentar tornar a existência de Krishna mais, né, feliz, e entender que tudo é de Krishna. Sinta assim essa gratidão, sinta essa gratidão eterna no seu coração por Krishna. Então isso tudo será o segredo, né, de você entender que atingiu realmente aquilo que Krishna quis. Imagina, Deus é muito misericordioso, porque nós somos assim, se formos considerarmos assim como o falso ego, somos tão insignificantes dentro desse universo. Porém, Krishna, ele entra aqui, né, no nosso coração e está o tempo todo nos alertando, vida após vida, para simplesmente entendermos que Ele é Deus e possamos nos render e nos qualificar para voltar para o mundo espiritual. Depois de muitos nascimentos e mortes, Krishna diz, a pessoa que tem conhecimento, sabedoria, se rende a mim. Vasudeva é Krishna dentro de todos os corações. Então temos que ficar assim atônitos, né, com esse absurdo de que quando compreendemos quem é Deus, se temos uma rendição assim pela metade, isso é o maior dos absurdos. Como assim? Você se rende a Deus, mas
vive uma vida assim, material completamente ilusória. Não faz sentido. Quando nos rendemos a Deus, temos que transformar completamente a nossa consciência. Temos que ter essa escolha firme, né? Não, entendi que Krishna é Deus e realmente agora esse meu amigo, descobri esse meu amigo e Krishna começa a se revelar cada vez mais e você humildemente para de querer explorar e desfrutar a natureza de Deus, oferecendo assim, tudo para Ele, né? Sacrifícios e austeridades, penitências, seja o que for que você faça assim, através de um esforço físico, emocional, mental, você deposita aos pés de lótus de Deus assim, com muita gratidão. Então isso é toda a questão daquilo que se chama serviço devocional. Não ficar assim pela metade, né? Entendo que Krishna é Deus, Hare Krishna, 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 assim, vivendo uma vida tipo mecânica e mais o outro lado, vamos dizer, da mente está tentando desfrutar da vida material de uma forma egoísta. Então logo você descobre Krishna, isso é o maior ganho, o ganho último da sua existência, né? Essa forma humana tem essa capacidade de nos dar essa maior bênção. Então Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, cante o nome de Deus assim, com devoção, total entrega, e faça da sua vida uma vida depositada realmente na energia divina, porque a bênção, a misericórdia completa de Krishna já está presente, completamente. Mas estamos assim vivendo nessa mente de Kali Yuga, sempre nos lamentando, com medo do que está acontecendo no mundo, julgando que está tudo caótico, mas tudo isso aí não tem nada a ver com o devoto. O devoto está sendo assim, conduzido diretamente por Krishna. Ele explica isso no Bhagavad Gita, que ele protege completamente o devoto, e o devoto não está interessado assim, se o mundo está bom ou se o mundo está mal, porém o devoto está preocupado apenas em servir ao seu amado Supremo, o Senhor Krishna. Temos que ter essa visão, né? Essa visão assim, dia a dia, acorde completamente em gratidão, tentando assim, fazer algo que você possa oferecer para o agrado do Senhor Krishna. Então veja qual o talento que você tem, né? Qualquer coisa assim, não faz diferença o talento, se uma pessoa é um escritor, ou se a pessoa é um bom varredor do templo, ou se a pessoa, né, qualquer coisa, qualquer serviço, qualquer trabalho que esteja auxiliando nesse plano de Deus para fazer as pessoas se iluminarem, Krishna vai ficar muito satisfeito dentro do seu coração e vai te dar cada vez mais potência para você se tornar um membro, né, da consciência de Krishna, essa consciência transcendental, e você vai estar completamente em paz, completamente assim, satisfeito. Você não pode entender o que é essa satisfação enquanto você não estiver utilizando a sua energia para, de alguma forma, agradar a Deus. Agradar a Deus significa que você está irradiando o seu amor para Krishna. Porque como você vai servir a Krishna simplesmente assim, mecanicamente, uma prática espiritual interesseira, onde você simplesmente quer voltar para o mundo espiritual? Isso tudo vai acontecer como uma consequência, não deve ser um objetivo assim, final. Porém, você deve ficar em consciência de Krishna e sentir essa ananda, essa felicidade em seu coração, onde você vive momento a momento, não importa se é nesse mundo material ou no mundo espiritual, porém você está dedicando a sua energia a amar Deus e a expandir essa consciência de que todos devem amar a Deus para serem felizes e viver em paz, tanto a nível, né, individual ou social, nacional, galaxial, universal. Essa é a intenção, né, do devoto, assim, dito puro. Então só com a mente estabilizada, né, que você consegue realmente paz, quando seus pensamentos, em maioria, estão meditando em Deus, né? Pensando em Deus. Prabhupada diz, portanto, alguém cuja ocupação não tem relação com Krishna,
de certo vive aflito e sem achar paz, por mais que ele simule uma vida pacífica e com progresso espiritual. Quando não nos ocupamos em servir a Deus, entendendo que Deus é Krishna, independentemente do que ele tente fazer, né? mesmo que ele tente assim, avançar espiritualmente, porém sem rendição, sem relação com Krishna, então a pessoa simplesmente vai simular uma vida pacífica e progresso espiritual, porque não é possível progresso e paz sem estar se relacionando realmente com Deus dentro do coração. Prabhupada diz que a consciência de Krishna é uma condição pacífica que se manifesta espontaneamente e que só pode ser alcançada na relação com Krishna. Nessas palavras aqui é muito importante aprofundarmos, né, essa coisa da espontaneidade, né? É espontâneo, não é que algo que você vai alcançar a paz assim porque você está com Krishna, mas ao estar com Krishna a paz espontaneamente se manifesta, porque a paz é uma manifestação da sua essência espiritual. Imagina, Deus, ele não tem que se preocupar com nada material, Deus não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, Deus é simplesmente, né, o manifestador supremo de tudo. E semelhantemente, quando a alma está aos cuidados de Krishna, sua vida parece que é um milagre dessa forma, assim. Então espontaneamente você fica despreocupado, fica nessa condição pacífica, porque você começa a compreender que tudo é Deus em ação, Krishna que está agindo, né, através dos modos materiais e através do modo transcendental. E se você está nesse modo de consciência conectada com Krishna, você se torna um transcendentalista e o mundo passa a vibrar de uma forma assim, completamente diferente do que a vibração daqueles que estão vivendo no falso ego, tentando controlar a energia material, se achando, né, proprietários, querendo ser elogiados pela humanidade, né, adorados. E assim, dessa maneira, pessoas no modo da paixão, da ignorância, pessoas que vão sofrer muito, né, sem encontrar essa meta final, então vão desperdiçar toda a sua forma humana, e isso é uma grande lástima, né, um absurdo espiritual, porque tão logo entendamos, né, que Deus é Krishna e nos rendemos a Ele, Krishna se manifesta em nossa vida de uma forma assim, bem amorosa. Krishna, ele é completamente misericordioso e ele nos estimula de dentro do coração, dia a dia, para seguir o nosso caminho espiritual em paz. E nesse verso aqui, Krishna está falando, e como pode haver alguma felicidade sem paz? Então a felicidade vai ser assim, a nossa condição natural, quando estamos nessa condição pacífica. E essa é toda a bênção, né, que temos. Não dá para explicar para o mundo, para as pessoas, assim, o quanto estamos em paz. Se você está com Krishna, assim, vivendo realmente conectado, você pode ver que mesmo outras pessoas que são chamadas, né, de devotas, porém elas estão completamente ocupadas em atividades materiais, assim, de cunho, né, político, econômico, social, religioso, vivendo assim, uma vida assim, completamente perturbada, em conflito, né, interno. Essas pessoas estão sempre condenando, criticando, julgando, não estão em paz. Então elas não estão realmente vivendo em consciência de Krishna. Mesmo que estejam cantando o nome de Krishna, assim, internamente elas não se associaram realmente assim, com a intenção pura de seguir, de se dedicar completamente à vida espiritual. Todos nós chegaremos um dia a esse ponto da devoção pura que Krishna pede aqui no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, presta-me reverências, porque eu sou Deus, Krishna diz. Quando fizermos isso com toda a nossa energia e intenção amorosa, né, em serviço devocional, vamos realmente experimentar essa paz que transcende, iremos
estabilizar a nossa mente, nossa inteligência vai ficar transcendental, porque vamos sempre escolher, né, a orientação que Krishna está dando de dentro do nosso coração, assim como Krishna deu a orientação desse Bhagavad Gita para Arjuna. Então, inteligência transcendental, mantendo esse vínculo momento a momento com Deus. Esse é o nosso desafio, né? Manter a nossa mente fixa nos pés de lótus de Krishna, no santo nome de Krishna, e viver essa vida material aqui mesmo, independente de como ela seja, num estado feliz, porque tudo vem de dentro do nosso coração. Por isso Chaitanya Mahaprabhu, em seu primeiro verso, está dizendo: todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todas as glórias a tudo aquilo que está relacionado com o depósito da nossa energia em Krishna. Isso vai fazer com que entremos num oceano de bem-aventurança que já está presente aqui e agora. Isso vai fazer com que você se desvincule, né, do corpo e da mente, do apego material, e você segue a sua vida de boa, né, como falam. É isso, né? Vamos refletir profundamente, vamos ler esse verso mais vezes e guardar em nosso coração, né? Quem não está vinculado ao Supremo, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Magnífico, esse verso, simplesmente magnífico. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribo.